Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, Pai do Senhor, Pai de Jesus, Pai de Cristo. Eu brinco que à medida que a gente anda aí no corpo de Cristo, há uma diversidade que não é só cultural dos estados, do regionalismo, mas até na forma de saudar. Então, onde quer que você se encaixe, acredite ser a melhor saudação, né? Eu, de coração, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder servi-los na mesa do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer algo especial nesses dias. Quantos creem nisso? Eu queria que você fizesse uma cara bem profética de crente para o vizinho ao seu lado, falasse para ele: o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, vai te pegar de jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós declaramos que cremos no cumprimento do Teu propósito pleno nesses dias. E nós oramos que o Senhor cumpra o propósito para o qual a Tua palavra tem sido liberada, como o Senhor disse por boca do profeta Isaías. Nós clamamos a liderança plena do Teu Espírito Santo, não apenas em cada palavra que será dita e ensinada, mas na forma como isso será aplicado, de forma personalizada no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus seja glorificado por meio de tudo aquilo que o Senhor fará nesse lugar, nesses dias. Nós nos antecipamos em Te dar louvor, pela certeza de tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Antes de compartilhar o que está no meu coração, normalmente quando eu estou a primeira vez num lugar para ministrar, eu já gosto de explicar, porque sempre tem alguém que me pergunta, né? Subirá seu sobrenome mesmo, é nome artístico? Então eu adotei uma resposta padrão, eu costumo dizer, é profético. Mas é meu sobrenome mesmo. Sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná, e gosto sempre de dizer que além do ministério pastoral, Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através do ministério de ensino da palavra, né? Eu gosto de dizer que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Eu chamo esses princípios de os mecanismos do reino. E gosto de dizer que quando a gente entende e aprende como se mover dentro desses princípios, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, Deus tem nos chamado a dedicar-se a esse ministério de ensino. E quando eu falo do ensino, além da doutrina como um todo, que eu creio que é compromisso de todo obreiro, de uma forma muito específica, a gente tem se dedicado a essas chaves. Chaves que vão te ajudar a viver uma vida cristã diferenciada, frutífera, num lugar de intimidade para com Deus, mas também de viver a bênção do Senhor, transbordar isso numa frutificação mais intensa. O nome desse nosso ministério de ensino é também o endereço do nosso site e é também o nome de um aplicativo gratuito que nós temos aí para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, que é o orvalho.com, né? Então, boa parte daquilo que nós vamos ensinar aqui nesses dias e muito mais, você pode acessar de forma gratuita no nosso site ou aplicativo, no formato de áudio, no formato de vídeo, no formato escrito. Tem muito material lá para te abençoar. Então eu recomendo que você depois possa acessar o material. Tudo isso, tanto o aplicativo, o material do site, o material do próprio aplicativo, está tudo lá de graça. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, trouxe CD, o DVD de mensagem para vender? Eu digo: não, tudo que a gente tem está de graça na internet. A única coisa que eu costumo veicular, que não é gratuito, pelo menos não o tempo todo, não para todo mundo, é a nossa literatura. E eu gosto primeiro de falar daquilo que é de graça, antes de anunciar o que eu trouxe para vender. Então, no final das reuniões, nesses dias, nós vamos disponibilizar para você alguns dos nossos materiais. E a cada reunião, eu vou falar um pouquinho de alguns dos materiais que nós temos ali, né? Um livro que eu não vou anunciar, que todos vocês já ganharam, é o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Mas o desejo do meu coração é que, além de você ganhar o livro, né, e botar lá na prateleira, que você possa em algum momento separar algum tempo para ser ministrado por essas verdades. O apóstolo Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ele chega ao ponto de dizer aos coríntios: eu dou graças a Deus porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo: ninguém de vocês me ganha nisso, no tempo diário que eu gasto orando em outras línguas. E a maioria dos crentes, mesmo do meio, né, pentecostal, do meio renovado, que tem vivido a experiência do batismo no Espírito, não entende
que o falar em línguas é muito mais do que aquela evidência física inicial que determina que você teve a experiência. Ele é uma ferramenta para ser usado de forma contínua, e eu gosto de dizer que é a porta de entrada para o sobrenatural, né? Então eu quero te encorajar a ler o material. Além disso, eu trouxe também um outro livro, esse não é meu, é de um dos pastores da nossa equipe lá em Curitiba, eu só fiz o prefácio. É o livro Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. O título já diz tudo. Eu tenho também um material que eu quero encorajar você, chamado A Outra Face dos Milagres. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho um grito no meu coração por ver o sobrenatural de Deus restituído na igreja, para que a gente viva isso de uma forma cada vez mais intensa. Mas nesse livro, apesar da temática ser milagres, a gente fala sobre buscar a Deus não só por causa daquilo que Ele faz, mas principalmente por causa daquilo que Ele é. Eu gosto de dizer, quem busca a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente também terá o que Ele faz. Quem busca a Deus só pelo que Ele faz, vai acabar perdendo o que Ele é, né? Esse é um livro que eu escrevi pensando principalmente na liderança, num público mais maduro, e eu tenho certeza que isso também vai ser bênção na sua vida. Nós estamos com um lançamento, que é o livro Devocional Diário. Não é um livro de devocionais, é um livro que traz a doutrina de que a relação com Deus é diária. Desde que Deus criou e estabeleceu o primeiro casal lá no Éden, Ele os visitava diariamente. Paulo escreve e diz, ainda que o homem exterior se corrompa de dia em dia, ele diz, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação diária. E a gente percebe no padrão, desde das figuras do Velho Testamento, como o maná, até a oração de Jesus, que nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E o de amanhã a gente vai orar por ele amanhã, porque todos os dias eu e você precisamos estar diante do Senhor. É um livro bem objetivo, bem resumido, mas com uma mensagem poderosa. O livro está sendo vendido, querido, por R$5, em 5 de 1 no cartão, se a coisa estiver difícil. Tá? Você vai ver a maior parte dos nossos livros vão estar talvez na faixa de R$10, em 5 de 2, alguns estão menos, alguns estão mais. A gente tem lá o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Há mais de 20 anos, Deus me confrontou. Um dia Ele me perguntou qual é o maior de todos os mandamentos. Peguei a carona na frase de Jesus, citando o Velho Testamento, quando Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. E naquele dia o Senhor me disse, se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na minha igreja? A minha primeira reação foi pensar, mesmo, os pregadores não estão falando muito. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração, e você, por que não tem pregado sobre isso? E a partir daquele dia eu decidi levar esse assunto a sério, pregar e ensinar mais sobre amor, paixão por Jesus. E nesse livro a gente traz o que de melhor, nas últimas 2 décadas, a gente tem pregado e ensinado a respeito do assunto. Eu tenho também um livro que a gente vai disponibilizar lá, chamado O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Apesar de nesse livro a gente falar na primeira parte sobre família, segunda, casamento, a terceira, vida conjugal, 2 terços do livro envolve casamento. Apesar de falar muito sobre casamento, eu não escrevi esse livro pensando só nos casados. Eu escrevi esse livro pensando primeiro nos solteiros. Porque a melhor hora de se preparar para o casamento não é depois de casar, é antes. Mas a ideia do livro é mostrar que a visão que você tem de família vai impactar a sua relação com Deus. Então o livro, além de ajudar a acertar as coisas na sua casa, ele tem a proposta de ajustar a sua relação com Deus. Eu tenho ouvido da boca de grandes líderes da nação, eles têm chamado isso de um verdadeiro manual para discipular as famílias. Então eu quero te encorajar. E o último livro que eu vou falar hoje, esse aqui nós publicamos, acho que faz 2 meses, traduzimos e publicamos esse livro do Wesley Stacy Campbell, é o livro Orando a Palavra. Esse livro está sendo chamado de o livro de orações. Por que está sendo chamado assim? Mais de 60% do conteúdo desse livro são transcrições de textos bíblicos. Em 1 de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, o apóstolo diz assim, se sabemos isso, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos convicção de que recebemos aquilo que lhe temos pedido. A Bíblia fala de uma oração certeira. A Bíblia diz, se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve,
temos certeza de que recebemos o que pedimos. Então, orar segundo a vontade de Deus é a oração mais certeira de todas. E não há nada que expresse tanto a vontade de Deus para mim e para você, como a palavra de Deus. Então, esse texto fala sobre a importância de orar e declarar a palavra. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Quarto de Guerra, né, que tem sido bastante assistido aí pelos cristãos. Tem um momento específico onde uma pessoa é instruída a colocar um monte de versículo no quarto de oração para declarar aquilo durante a oração, uma ferramenta poderosa. No entanto, não é todo crente que lembra de cor tudo o que a Bíblia diz sobre cada assunto que ele deveria orar. Então, nesse livro, eles fizeram uma coletânea, né, dos assuntos bíblicos que você deveria estar, né, professando e declarando na sua vida de oração. É um manual que pode te ajudar na vida de oração. Eu queria que você virasse de novo para alguém sentado ao seu lado, fizesse de novo aquela cara bem profética de crente, falasse para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Você pode até dizer: deixa Deus te usar, vaso. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho engraçado, eu brinco isso em todo lugar. Quem fala para o outro faz cara de fé, está empolgado. Mas quem está do outro lado ouvindo se faz de surdo, né? Finge que não é com ele. Você pode virar para o outro irmão e dizer: eu profetizo, você vai me dar o outro. Glória a Deus. Estou feliz de estar com vocês, feliz por poder repartir da palavra de Deus, mais feliz ainda pelo assunto que nós vamos compartilhar, que é algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração. Mas estou feliz, acho que estou vendo direito de longe, de dois amigos ali, que é o Rafael e a Maressa. Eles estão voltando de uma boa temporada no México. Fiquem em pé, por favor. É uma alegria revê-los. A gente tem desfrutado de comunhão com eles aqui e lá no México também. Deus abençoe ricamente, é bom vê-los. Glória a Deus. Queridos, essa apostila que vocês receberam tem uma resenha aí do que nós vamos compartilhar nesses dias sobre os dons do Espírito Santo. Então, além de você ter um material a mais aí para poder tomar nota, você também não precisa anotar tudo o que a gente vai falar. A resenha, o que de principal nós vamos falar, já está aí anotado. Então, esse é um material que em quase todo lugar onde a gente fala sobre os dons, a gente procura distribuir aí para facilitar as suas próprias anotações. Eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus comigo, a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 20, e nós vamos ler o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Diz assim o texto sagrado: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Esse texto, Jesus nos revela uma das verdades assim extraordinárias, empolgantes, poderosas da palavra de Deus. Jesus está dizendo: da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que ele está dizendo? O mesmo nível de comissionamento que eu recebi, com a mesma autoridade que eu recebi, com a mesma unção que me foi dada, com a mesma capacitação do Pai, com as mesmas ferramentas dos dons espirituais, com o qual eu mesmo fui enviado a realizar meu ministério na terra, eu estou enviando vocês. Quando você olha a perspectiva do que Jesus está falando, isso precisa ser para mim e para você, no mínimo, empolgante, no mínimo, desafiador. Depois de declarar: da forma como eu fui enviado, eu também envio
própria vida e no próprio ministério do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Faz de novo aquela cara bem profética de crente para o irmão ao seu lado. Fala para ele, você não tem ideia do quanto Deus quer usar a sua vida. Não, fala com fé, fala com... Lá em Curitiba a gente tem uma gíria de crente, a gente diz, usa o modo aleluiado. Então, na introdução do nosso assunto aí, a gente está mencionando tanto essa declaração de Jesus, como o Pai me enviou, eu envio a vós, como também estabelecendo esse fundamento para entender como Jesus realizou o seu ministério, porque eu e você precisamos ser desafiados, encorajados a viver na expectativa de que o poder do Espírito Santo se manifeste através de nós. Agora, se por um lado nós podemos esperar resultados extraordinários, por outro, a minha maior missão, hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à tarde, é tentar mostrar e provar para você pela Escritura que o sobrenatural de Deus é simples. Os resultados, na verdade, podem ser extraordinários, mas a maneira como os dons se manifestam, o processo como isso tudo acontece, nós precisamos reconhecer que o processo é simples. Então, eu quero que você vá comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 1. No versículo 1, Paulo diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Antes mesmo de continuar a leitura, eu quero destacar o seguinte, a palavra de Deus não encoraja a ignorância em assunto nenhum, a respeito de nada. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O apóstolo Pedro escreve, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O conhecimento, querido, é algo poderoso, é algo importante, é algo necessário. Mas embora a Bíblia não encoraje em momento nenhum a ignorância, parece que em nenhum outro assunto a Escritura é tão enfática como não ser ignorante, principalmente a respeito dos dons do Espírito Santo. Talvez você, diferente de mim, já tenha se convertido ou crescido numa igreja, que enfatiza as manifestações do poder do Espírito Santo. Mas essa não foi a minha experiência. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus, mas a igreja onde eu me criei quase dava a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, que nada disso havia continuado. No entanto, eu me lembro do momento, aos 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu brinco que foi a ocasião quando eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. Desde então, minha vida passou por uma reviravolta. Eu comecei a descobrir o que era o poder do Espírito Santo, o que era caminhar no ambiente das manifestações do sobrenatural. No entanto, apesar de agora ter experiência, eu continuava tão ignorante quanto antes. Não sabia quantos dons do Espírito Santo tinham nas Escrituras, não sabia os seus nomes, não sabia como funcionava. Eu, na verdade, não sabia nada de coisa nenhuma a respeito dos dons. Eu era completamente ignorante. Eu ignorava a existência dos dons, eu ignorava tudo sobre os dons. Mas eu descobri que quando Paulo está falando com a igreja de Corinto, ele não está falando com gente que tinha o mesmo nível de ignorância que eu tinha. Porque eles, diferente de mim, tinham as manifestações do Espírito Santo no meio deles. Por exemplo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios mesmo, no capítulo 1, ele afirma lá no versículo 7, de modo que nenhum dom vos falta. Paulo estava dizendo para eles, vocês não têm falta de nenhuma manifestação dos dons. E a palavra usada e traduzida lá como dom no original é a mesma aqui do capítulo 12, que é carisma, que fala das manifestações do Espírito Santo. E Paulo está tratando com eles, vamos ler aí a partir do versículo 2 agora, a gente lê 1. Um diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2, sabeis que outrora, quando ereis gentios, está falando de antes da conversão, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Do que Paulo está falando aqui? No versículo 2, ele diz, quando vocês eram gentios, antes da conversão, vocês seguiam os ídolos mudos.
Ao se referir aos ídolos, ele está falando dos falsos deuses, daqueles que não poderiam ser chamados como o Deus vivo e verdadeiro, de fato, o pode. Mas interessante que quando você lê o Salmo 115, a Bíblia dá muitas características dos ídolos. Diz que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, não fala, nariz e não cheira, mão e não apalpa, pé e não anda, e a lista é enorme. Mas aqui Paulo só destaca essa característica, ídolos mudos. O que ele está querendo dizer? Os falsos deuses que você serviu antes da conversão, eles não falavam na sua vida. Mas o contraste que ele estabelece quando entra no versículo 3 é que eu e você servimos a um Deus que fala. Por favor, diga amém. Então ele diz, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer, vai afirmar, anátema Jesus. A palavra anátema é muito pesada. Na melhor das hipóteses, ela significa algo abominável. Na pior, amaldiçoado. Então ele está dizendo, se alguém fala pelo Espírito Santo, não vai jogar contra o patrimônio. Não vai falar contra Jesus. Não vai classificar Jesus de anátema. Ele diz, por outro lado, ninguém pode exaltar o senhorio de Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo provavelmente foi questionado, porque a carta dele tem uma série de respostas sobre vários assuntos. No capítulo 7, ele começa assim, quanto ao que me escrevestes. Então, os coríntios escreveram fazendo várias indagações e Paulo está corrigindo e orientando os irmãos agora à distância. Provavelmente mexeram no assunto dos dons, o que é genuíno, o que não é, o que é uma manifestação de Deus, o que não. Paulo pegou só os extremos. Se está atacando Jesus, não está falando pelo Espírito. Se está exaltando o senhorio de Cristo, provavelmente sim. E ele está abrindo um leque aqui de um assunto que vai ser tratado dos dons, nos quais ele está dizendo, vocês não podem ser ignorantes, porque Paulo não queria que eles errassem. Versículo 4, ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou operações, dependendo da versão que você estiver usando. O texto diz, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. No versículo 4 ao 6, ele destaca o que nós poderíamos classificar aqui de uma interação entre a Trindade. Ele faz uma separação entre dons, e diz a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é o encarregado do departamento dos dons, dessas manifestações? Ele diz o Espírito Santo. Depois ele diz a diversidade de ministérios. Mas ele diz o Senhor é o mesmo. Embora em todo o Velho Testamento a palavra Senhor é sempre uma referência ao Pai, no Novo Testamento é uma referência a Cristo. Então ele está dizendo que o responsável pelos ministérios é Cristo. Tanto que em Efésios 4:11, a Bíblia fala de Jesus subindo ao alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens. Efésios 4:11 diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas ele fala de realizações ou operações. E ele diz, o mesmo Deus opera tudo em todos. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o que são as operações? Eu falei, você subtrai os 9 dons do Espírito Santo, os 5 dons ministeriais. O que sobrar são as operações. Fica bem mais fácil. Então, quando a Bíblia fala de socorros e governos, quando a Bíblia fala do que exorta, do que contribui, do que preside, pode colocar tudo isso na lista das operações. O que a Bíblia está dizendo? Que há uma interação entre Pai, Filho e Espírito Santo, e o que cada um faz dentro da igreja, e o nível de edificação, e o departamento ou a esfera de ação de cada um. Então, Paulo entra a partir de então, porque ele começa dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. A abordagem agora são das manifestações do Espírito Santo. Então, no versículo 7, ele começa a falar dessas manifestações. Olhe comigo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Se você puder, repita comigo, visando um fim proveitoso. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que a gente repete? É porque é espiritual? Eu falei, não, porque é didático. É só para te ajudar a memorizar algumas coisas que são importantes que nós vamos destacar. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente.
Aqui nós percebemos, nesse texto todo, Paulo apresentando um panorama sobre os dons. Mas eu quero enfatizar o versículo 1, quando ele diz: não quero, irmãos, sejais ignorantes. Eu falei que eu vivia um nível de ignorância, quando comecei a descobrir os dons, que era uma ignorância total, completa. Mas não é essa a ignorância que Paulo está abordando nos Coríntios. Por quê? Eles não ignoram a existência dos dons. Eles, na verdade, já estão experimentando as manifestações dos dons. Ele diz lá no capítulo 1, nenhum dom vos falta. Ou seja, dessa lista toda, essas 9 manifestações, ele diz, não está faltando nada para vocês. Qual era a ignorância que eles tinham, que Paulo está precisando abordar e corrigir? Se você for comigo para o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo, na verdade, está abordando a ignorância a respeito do funcionamento correto dos dons e não necessariamente da existência dos dons. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, eu quero ler de 27 a 30, ele diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, em outras palavras, um de cada vez. E haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação a outro que está sentado, cale-se o primeiro. O que é que Paulo está instruindo? Sobre a forma correta de operar nos dons. Ele não está falando a gente que ignora o funcionamento dos dons. Ele está falando a gente que já conhecia os dons, que já estavam operando e funcionando nos dons, mas estavam bagunçando um pouco as coisas na reunião, porque ainda não haviam sido instruídos a respeito da forma correta de funcionar ou operar dentro dos dons. E eu creio que uma das maiores necessidades da igreja do nosso tempo não é só saber que os dons são para hoje. Não é só entender a contemporaneidade dos dons. Outro dia uma pessoa falou para mim: eu não creio que os dons sejam para hoje. Eu falei: por que não? Porque está lá na Sagrada Escritura. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz: quando vier o que é perfeito, quem parte será aniquilado. O que é perfeito já veio, que é Jesus. Eu falei: mas Jesus já tinha vindo quando os apóstolos estavam movendo nos dons. Se o que é perfeito é Jesus, por que é que eles ainda estavam movendo os dons? Porque está lá no livro de Atos todo. Foi, então talvez não é isso que é perfeito. Eu vou descobrir e volto. Depois ele voltou com uma outra explicação. Não, meu pastor me ensinou que é quando os apóstolos levaram a igreja à maturidade. Eu falei: sério mesmo que você acha que a igreja já chegou à maturidade? Eu acho que a igreja do livro de Atos, irmão, das epístolas, apesar do tanto de problema que tinha, eu acho que estava até um pouquinho melhor do que nós. Mas eu falei: vamos partir do pressuposto que o que você aprendeu está certo. Então a igreja já alcançou a maturidade, o que em parte acabou. Eu falei: Paulo diz assim, as profecias vão cessar. E diz, as línguas vão terminar. E diz, e o conhecimento também. Eu falei: só que o seu grupo continua acreditando que o conhecimento é para hoje. Eu falei: se língua e profecia cessou, o conhecimento tem que ter acabado. Fecha todas as escolas que vocês têm na igreja e para de falar disso. Agora, quem deu o direito a você de escolher 2 de 3 coisas que cessam, e você ter o direito de escolher qual a terceira que fica funcionando? Ele olhou para mim e falou: vou voltar com outra resposta. E nunca mais voltou. Irmão, nós não vamos discutir contemporaneidade dos dons. Nós sabemos que é para hoje. Outro dia o irmão perguntou para mim: o senhor crê no ministério do apóstolo para hoje? Eu falei: quem disse que ele inspirou? A Bíblia diz que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Já chegamos todos? Não, então o dom ainda está valendo. Agora, o problema, irmão, de hoje em dia, é que qualquer um está querendo dizer que é o que talvez não seja. Aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não os são, e os achastes mentirosos. Outro dia alguém falou: não, o dom do apóstolo não é para hoje, porque era só os 12 do Cordeiro. Eu falei: então não tinha que ter provado mais ninguém. Qualquer outro, além dos 12, não precisava nem de prova. Todo mundo saberia que não era. Mas você estava provando, irmão, é porque tinha mais do que os 12. E os dons não inspiraram. A questão é, eu dizer que sou, não faz de mim aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Então, o nosso erro é que, em nome de resgatar algo que não deveria ter desaparecido, a gente ficou um pouco empolgado, exagerou nisso também. Mas eu não quero mexer nesse assunto, querido. O ponto é, Deus nos deu tanto ministérios como dons que não foram revogados. Mas nós precisamos entender como funcionar naquilo que Deus deu para a igreja. E o meu foco não vai ser os ministérios, vamos voltar aqui para o assunto dos dons.
Uma das coisas talvez mais importantes para mim, quando o assunto é os dons, foi entender a forma como o Espírito Santo age. Porque uma frase que eu vou repetir aqui, querido, é que o resultado de uma manifestação pode ser espetacular, mas o processo é simples. Meus pais dizem que já profetizavam a respeito de mim e do meu ministério quando era criança, mas a primeira experiência que eu me lembro com a palavra profética, eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha sido recém-batizado no Espírito Santo, estava incendiado por Deus, buscando ao Senhor. E eu me lembro de ter entrado numa igreja que ninguém me conhecia. Mas no meio do louvor, um dos pastores me procurou onde eu estava e disse: Deus mandou até você para lhe dar uma palavra. Não na minha cabeça, de quem foi criado numa igreja bem tradicional, lhe dar uma palavra, eu achei que ele ia ler um texto da Bíblia para mim. Penso num cara que sapecou uma palavra profética das boas. Mas assim, me enquadrou valendo. Trouxe à tona os segredos do meu coração. Foi algo assim muito impactante. Eu não tinha dúvida, não só pela precisão dele de falar de coisas que não podia saber, mas pelo próprio testemunho do Espírito Santo, eu não tinha dúvida de que aquilo era Deus falando comigo. Mas penso numa palavra que me incendiou. Porque eu fui para casa depois, irmão, eu brinco, eu não sei se eu fui andando, se eu fui flutuando. Como diz a moçada, hoje em dia eu fui me achando. Porque eu ficava pensando, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que há, falou comigo. Rapaz, pensa na autoestima que subiu. Porque naquele momento, pela primeira vez, eu comecei a entender um Deus que interage conosco no nível personalizado. Deus não lida conosco, querido, só por atacado. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. E Deus tem uma interação pessoal com cada um de nós. Ele sabe coisas da sua vida que nem você sabe. Por exemplo, Jesus disse que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Eu não sei o que Ele vai fazer com essa informação, né? Imagino que na cabeça de uns é mais fácil Ele contar do que de outros, de nós. Mas que Ele sabe tudo sobre mim e você, querido, Ele sabe. Ele tem, de uma forma especial, declarado para vários dos seus servos ao longo da caminhada: eu te escolhi, te separei desde o ventre. Irmão, cada um de nós nasceu com um propósito, e Deus tem um plano pessoal para cada um de nós, amém? Mas até então eu imaginava que Deus lidava com a gente só por atacado. Eu ficava tentando imaginar, quando criança, como funcionava o céu para receber tanta oração de tanto crente. Como eu sou da era mecânica, antes da era digital, a minha cabeça ficava tentando imaginar no céu uma máquina coletora de orações. Eu imaginava um tubo principal, tipo um funil por onde tudo entrava. Imaginava os anjos separando e classificando por assunto. Né? Pedido de cura vem para o lado de cá, família para o lado de cá, dinheiro para... Irmão, eu sempre imaginei o tubo do dinheiro maior de todos. Porque eu nunca vi os crentes pedir tanta coisa para Deus como pede dinheiro, né? Parece que nada ganha disso. E na minha cabeça ficava tentando imaginar como Deus lidava. E, obviamente, bobagem não só de criança, mas de alguém que não conhecia as Escrituras. Porque depois daquela palavra profética eu comecei a entender um Deus que tem olhos para cada um de nós, que tem um plano, que tem uma atenção, que tem um propósito para cada um. Irmão, essa palavra profética foi uma revolução na minha vida, porque me fez descobrir uma interação pessoal com Deus. Mas depois eu comecei a pensar, se a maioria dos crentes descobrisse esse nível de relacionamento pessoal, isso ia incendiar a vida deles. Aí eu ficava pensando, por que a maioria não entende o relacionamento pessoal? Na minha cabeça, porque eu só descobri isso através de uma palavra profética, deduzi que o que estava faltando era profecia. Mal sabia eu que em alguns lugares estava sobrando profecia, e ia acontecendo de forma errada até. Mas pensei, se o que falta é profecia, pensei comigo mesmo, por que não está tendo mais? Então eu mesmo deduzi, no auge da sabedoria dos meus 15 anos, que devia estar faltando profeta. Então, para resolver ou ajudar Deus a resolver o problema dele, me candidatei. Falei, Deus, quero te ajudar a resolver esse negócio. Estou me oferecendo para ser um profeta. Outro dia alguém me perguntou, como que foi o seu chamado para o ministério? Falei, até hoje estou tentando saber se ele me chamou ou eu que me ofereci. Porque eu realmente falei, Deus, quero te ajudar a resolver esse negócio aí. E atrás de quem eu fui para tentar aprender sobre o assunto? Atrás do pastor que me deu a primeira palavra profética. Eu comecei a trabalhar numa equipe, né, ministerial que ele liderava, e toda semana, em todas as nossas reuniões, a gente gastava um tempo orando, adorando, para depois sair às ruas evangelizar. Eu vi esse cara se mover nos dons. Era palavra profética para um, palavra de conhecimento para outro, era língua com interpretação. E depois de um bom tempo, ver Deus usando a vida dele. Eu lembro do dia que eu cheguei para ele e falei, olha,
Quando você diz, Deus me falou, eu falei para ele, eu já nem duvido mais. Porque no início ficava meio assim, né? Eu vim de um ambiente onde parece que Deus não falava nada com ninguém, irmão. De repente ele falava tudo com todo mundo, né? Eu tive que ter uma adaptação. E até a maneira como isso acontecia, quando um cara dizia, Deus me disse, imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes o tempo todo. Então, eu cheguei para ele e falei, olha, quando você diz que Deus falou, eu já não duvido mais, porque eu estou vendo isso acontecer toda hora, o tempo todo. Mas cheguei para ele e falei, será que você podia me ensinar as manhas do negócio? Falei, eu também queria profetizar, me dá o caminho das pedras, reparte aí com a gente. E ele, como você, começou a rir quando eu falei daquela forma. Mas ele falou, Luciano, se você tem o desejo de profetizar, provavelmente Deus vai trabalhar isso na sua vida. Eu falei para ele, só porque eu quero Deus vai trabalhar isso? Ele falou, não, porque Ele vai trabalhar isso se você quer. E diz, a palavra de Deus diz que Deus opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Muitas vezes a maneira como Deus vai nos provocando a respeito daquilo que Ele tem para as nossas vidas, é através dos nossos desejos. Paulo escreve a Tito, se alguém almeja o episcopado, ele não disse, um anjo apareceu para dizer você é chamado. Ele disse, você está afim? Está muito afim? Nós vamos te considerar um candidato. Agora você tem que entender que tem qualificações, você tem que entender que você vai ter que ser provado, depois disso você vai ser experimentado, para só depois ser estabelecido. Mas, irmão, como é que eles abriam a porteira? Quem quer. Porque Deus opera em nós o querer e depois o realizar. Então ele falou, só de você estar tão desejoso, eu já suspeito que Deus quer te usar nessa área. Mas ele falou, Luciano, o seu problema é que talvez você está imaginando que esse fluir profético é uma coisa diferente do que é. Porque eu comecei a fazer para ele um monte de perguntas. Falei, como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo quando o amigo te liga, que você atende, não precisa nem se identificar, você já sabe. Irmão, mas eu fiz tanta pergunta e tudo que ele fazia era rir. Hoje até eu tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia. Mas na época era honesto, sincero. Ele olhou para mim e falou, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido. Falei, mas se você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Ele falou, não. Ele falou, é algo no interior, é muito parecido com um pensamento ou um sentimento. Quando ele falou isso, irmão, pensa num cara que chutou os castelinhos de areia que eu estava fantasiando, construindo na minha cabeça. Eu lembro que eu fiquei revoltado. Falei, isso é tão parecido com um pensamento ou sentimento? O que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, a palavra profética que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Falei, não, aquela foi boa mesmo. Aquilo não tinha como ser você pensando ou sentindo. Você não ia acertar aquelas coisas todas. Ele falou, Luciano, deixa eu te ajudar a entender como isso funciona. Ele falou, Deus fala comigo por meio de uma impressão no meu íntimo. Falei, impressão para mim é coisa de gráfica, eu não conseguia associar. Ele falou, deixa eu explicar de outro jeito. Ele olhou para mim e perguntou, você tem certeza da sua salvação? Falei, aí eu tenho. Ele disse, se você morresse agora, ele falou, se você saísse da igreja, uma jamanta carregada, a carreta te pegasse e assim fizesse, picado em você. Você tem certeza que você ia para o céu? Eu falei, na hora. Ele falou, como é que você sabe? Jesus alguma vez te apareceu pessoalmente para dizer, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não, Jesus nunca me apareceu falar isso. Ele falou, talvez um anjo de Deus apareceu para você, mostrou uma cópia autenticada do livro da vida, diz aqui, ó, número de protocolo tal, apresenta na entrada. Eu falei, não, também nunca vi um anjo. Ele falou, você pelo menos viu o céu? Eu falei, não, também não vi o céu. Ele falou, você nunca viu nada, resumindo. Eu falei, nunca vi Jesus, anjo, nunca vi céu. Ele falou, você tem certeza que está salvo? Eu falei, tenho. Ele falou, pelo menos você ouviu uma voz, chamando o seu nome, uma voz de trombeta? Eu falei, também não. Ele falou, Luciano, como é que você sabe que você é salvo? Você não tem evidência nenhuma. Mas na hora que ele falou isso, eu respondi, falei, eu sei, porque sei, porque sei. E se fosse hoje, eu teria acrescentado, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. O que eu sabia, que eu sabia, que eu sabia, eu só não sabia como é que eu sabia. E esse é o momento que eu mais conjugo o verbo saber de todas as minhas pregações. Ele olhou para mim e falou, então, eu quero te ajudar a entender como é que você sabe. E ele cita Romanos 8,16, onde Paulo diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como a gente sabe, irmão? Nós sabemos. Eu só não sabia como é que eu sabia. Eu brinco às vezes que eu não sabia de onde vinha tanto sabeção, tanto sabimento. Mas ele me mostrou. Ele falou, vou te mostrar a fonte da sua sapiência. Só para mostrar que eu sabia a palavra certa, tá? Alguém me corrigiu um dia, falou, pastor, o senhor sabia que não tem sabeção, nem sabimento na gramática? Eu falei, eu sabia, mas era tão legal quando eu podia falar. Então agora eu termino explicando que alguém me ensinou, que é sapiência. Então,
ele falou, eu vou te mostrar qual é a fonte da sua sapiência. O Espírito testifica com o nosso Espírito. A palavra testificar é sinônimo de testemunhar. Há um testemunho do Espírito Santo dentro de quem nasceu de novo. O Espírito Santo que veio residir dentro de mim, querido, ele não fala por meio de uma voz, a gente não precisa ter uma visão necessariamente, mas ele gera dentro de mim, dentro de você, uma convicção, um testemunho interior. Aí ele falou para mim, se num assunto tão importante como esse, Deus não precisou necessariamente falar por meio de uma visão ou de uma voz audível. Ele olhou para mim e perguntou, por que é que você acha que em outras áreas da nossa vida ele não pode falar da mesma forma? E pela primeira vez, depois estudando a Bíblia, eu comecei a entender outras verdades. Como, por exemplo, Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito testifica no nosso espírito, porque esse é o lugar onde Deus nos lidera, é o lugar onde Deus nos guia, é o lugar onde Deus nos dirige. E a verdade, querido, é que a forma do Espírito Santo falar e tratar conosco, a sua liderança, é muito simples. O problema é que nós mistificamos demais as coisas. Então ele falou, Luciano, você tem vontade de profetizar? Já é um bom sinal que Deus quer te usar. Mas ele falou, se você não entender como é que o Espírito Santo fala, você pode passar uma vida inteira esperando algo. E como não é bem isso que você está esperando, não é bem isso, a forma como ele decidiu agir, talvez você só espere e não experimente coisa nenhuma. Então ele falou para mim, eu quero te ajudar a entender isso na prática. Ele falou, quando nós tivemos nossas reuniões, principalmente aqui depois do tempo da oração, da adoração, quando ele falou, a gente fica mais sensível para Deus. Provavelmente, em algum momento, você vai olhar para alguém, ele não falou desse jeito, eu que passei a classificar depois, mas eu chamo isso, eu defini o que ele me explicou de uma suspeita profética. Ele falou, você vai olhar para alguém e ter uma desconfiança, de que talvez Deus queira falar algo que você não sabe bem o que é. Eu, com o tempo, fui aumentando a definição do que é a suspeita profética. Eu brinquei a sensação de que, talvez, quem saiba, pode até ser, que Deus esteja querendo falar alguma coisa, que eu não sei bem o que é. Outro dia alguém falou, vago assim, falei, vago assim. A diferença é que um bom pentecostal, em vez de dar toda essa volta, só ia usar a frase, tem mistério. Quando ele fala isso, quando está percebendo que Deus está querendo fazer alguma coisa. Aí ele falou, quando você tiver essa suspeita, mesmo que você não entenda o que é hora de você usar o que você tem. Ele falou, Luciano, não chegue para os outros de cara, principalmente quem está começando, querendo dizer, Deus falou. Ele falou, a Bíblia diz, falem os profetas 2, no máximo 3, ele diz, e os outros julguem. Por que vai julgar? Porque o dom não é confiável? Não, irmão, a questão não é o dom, é a maneira como o próprio dom opera, a maneira como nós interagimos. E algo que eu e você precisamos entender a respeito do dom, ele não é absoluto. Diferente da palavra escrita, que eu e você podemos nos agarrar a isso, dizer, é a verdade de Deus e ponto final. Não é porque alguém falou que Deus falou, que ele realmente falou, ou talvez, ao que eu vou te explicar até amanhã, nós muitas vezes estamos interpretando ou aplicando de uma forma equivocada uma revelação correta. Porque a maneira do Espírito Santo falar, querido, é nos inspirando. Só que Paulo diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Algo que eu e você precisamos entender a respeito dos dons é que eles funcionam em parte. E justamente porque não são absolutos, nós precisamos entender o que é esse em parte, o que é essa parceria. Como que Paulo reconhece que alguém tem algo que pode ser oferecido para a igreja, mas que ao mesmo tempo é bom a gente dar uma julgada, uma avaliada em como está sendo liberado. Ele está mostrando, querido, que existem algumas coisas dentro do profético, que me faz classificá-lo de um pouco mais subjetivo, nem sempre tão objetivo, e que precisa exigir de mim e de você cuidado. Quando Paulo diz buscar com zelo os dons espirituais, ele não está falando para você maneirar na intensidade da busca. Ele está falando que você vai ter que administrar o que você está buscando com muito cuidado. Porque, irmão, acredite, é possível, mesmo bem intencionado, amando a Jesus, querendo o melhor de Deus para si e para os outros, é possível nós errarmos em relação às manifestações dos dons. Porque nós precisamos entender exatamente como o Espírito Santo se move e exatamente o que é a nossa parte e o que nós temos que fazer. Tem muito crente achando que a manifestação dos dons do Espírito depende só do Espírito Santo. Irmão, se depender só do Espírito Santo, você pode ter certeza que a gente tinha muito mais manifestação nos nossos cultos do que o que normalmente temos. Na vida de cada um de nós, no dia a dia, do que realmente temos.
Porque senão a gente diria que a escassez de dons em muitos lugares seria só má vontade de Deus, o que não é verdade. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo escreve a Timóteo e diz assim: não seja negligente para com o dom que é em ti. A palavra dom ali novamente é carisma. E diz: o qual te foi dado mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. O que ele está dizendo? Deus te deu o dom, Timóteo, mas você não pode negligenciá-lo. Significa que o Espírito Santo não vai ativar o dom sozinho se eu não cooperar com ele, se eu não fizer a minha parte. Em 2 Timóteo 1,6 ele diz: reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então agora ele não deve estar falando nem do mesmo dom, porque diz, agora não é imposição de mãos do presbitério com profecia, sou eu impondo as mãos. Ele está dizendo, reaviva o dom. De novo, a palavra dom é carisma. O que essa palavra reaviva, ela poderia, em algumas versões, traduzir como desperta. Ela poderia ser traduzida dessa forma. Ao pé da letra, no original, um dos significados é o de alguém que sopra uma brasa que está se apagando para que ela se acenda novamente. Eu gosto do reaviva o dom que é em ti. Ele está dizendo, Timóteo, você é quem desperta. Ele não está dizendo, Timóteo, ora para Deus para ver se o Espírito Santo desperta. Ele está dizendo, Timóteo, você é quem desperta. Eu vi uma história uma vez de um pastor que estava pregando e um senhor, numa das primeiras fileiras, dormiu no ombro da esposa enquanto ele pregava. Ele parou de pregar incomodado e disse, minha senhora, por favor, acorde seu marido. Ela olhou para ele e disse, acorde o senhor, foi o senhor que fez ele dormir. Basicamente, a filosofia dela é quem fez dormir que acorde. Eu acho que é isso que Paulo está usando com Timóteo. Ele diz, Timóteo, reaviva, desperta o dom. Por que ele está dizendo, Timóteo, é você que faz isso? Porque ele está dizendo, Timóteo, quem botou para dormir foi você. Quem acorda é você. Os dons, que eles não vão funcionar de forma unilateral só porque o Espírito Santo quer. Algo que eu e você precisamos entender na vida cristã, não só nos dons, na vida cristã, é a interação com a pessoa do Espírito Santo. Em Romanos 8,26, Paulo diz assim, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra traduzida ali, ajuda, outra versão, como atualizada, diz, nos assiste. Ela é um palavrão no grego, no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai. É uma composição de 3 palavras, sun, anti e lambano. E essas 3 palavras juntas, elas significam literalmente pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. Por exemplo, supondo que o púlpito fosse algo aqui bem pesado e eu precisasse removê-lo, e eu dissesse, Linderson, me ajuda, eu estaria pedindo para ele o quê? Você pega a outra ponta do peso, eu pego do lado de cá, e nós dois movemos. Essa palavra sunanti lambanomai significa pegar a outra ponta do peso, pegar firme, juntamente com alguém, contra alguma coisa. Então a ideia de ajuda do Espírito Santo, querido, é quem vem pegar a outra ponta do peso. Mas tem uns crentes que acham mais ou menos assim, Espírito Santo me ajuda, e o folgado quer sentar, para o Espírito Santo carregar sozinho. Não é isso que ele veio fazer, querido. Ele não substitui a sua responsabilidade, ele coopera com você. Ele basicamente diz, enquanto você estiver fazendo algo, eu também vou estar fazendo a minha parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Há uma inspiração profética, mas ela flui dentro do meu conhecimento e depende da minha cooperação com ele. Quando nós começamos a entender essa perspectiva sobre os dons, querido, a coisa vai mudar um pouquinho. Então aquele pastor falou para mim, Luciano, quando você tiver essa suspeita profética, como eu passei a classificar, ele diz, começa a orar a respeito. Porque diz, tem gente que fica esperando uma hora que ele vai ouvir uma voz do céu, ter uma visão espetacular, e de vez em quando Deus pode falar dessas formas, irmão, não estou falando contra, mas não é a maneira comum como ele age. Se você observar na Bíblia o tempo todo, eu acho que existe um esforço da parte de Deus para que a gente entenda a simplicidade do mover dele. Quando Elias está na caverna, como a gente lê lá em 1 Reis 19, a Bíblia diz que houve terremoto, houve vento forte, houve fogo, mas a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Porque embora de vez em quando ele venha dessa forma, não significa que ele tenha que vir toda vez só dessa forma. A Bíblia diz, então de repente houve um cicio, um sopro suave e tranquilo. E a Bíblia diz, Deus estava no cicio. Muitas vezes o mover de Deus, querido, ele vem do que eu classificaria de uma forma discreta. Não necessariamente barulhenta, não necessariamente espetacular, não necessariamente extraordinária. A Bíblia diz que Naamã,
capitão, ou general lá do exército sírio, vem a Israel porque houve o testemunho de que Eliseu poderia ser um instrumento para a cura dele, da sua lepra. Quando chega, segundo Reis capítulo 5, diz que Eliseu não foi nem atender o cara no portão, mandou um garoto de recado. O menino vai lá dizer para ele, ó, o seguinte, você vai até o Rio Jordão, toma lá 7 caldos, 7 mergulhos, você vai ficar bom e curado. Irmão, você acha que Naamã saiu dando glória a Deus? Glorificou de pé? E ficou indignado. Primeiro porque o próprio Eliseu não foi ao encontro dele. Segundo, ele tinha toda uma expectativa. Ele mesmo expressa isso. Eu julgava que o homem de Deus viria até mim, imporia sobre mim a sua mão, invocaria o nome do seu Deus. Ele estava cheio de expectativa. E muitas vezes, querido, o nosso problema é justamente a nossa expectativa. Quando Jesus está conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús, eles dizem para ele, esperávamos que fosse ele, falando do Messias que morreu, quem haveria de redimir a Israel. Só que o esperávamos que fosse não era só a pessoa. Na cabeça deles tinha todo um formato de como a coisa tinha que acontecer. E Deus nem sempre, irmão, vai vir só do jeito que você esperou. Porque Ele não é escravo só das suas expectativas, Ele continua sendo Senhor. Amém? Naamã fica tão aborrecido que ele resolve ir embora. Agora, nós não estamos falando de alguém, querido, que veio do outro bairro dentro da mesma cidade. Não estamos falando de alguém que veio da cidade vizinha dentro do mesmo estado. Nós estamos falando de alguém que veio de um outro país. Numa época em que o meio de transporte não era como o nosso. Eles andavam a pé, no lombo de animal, veio com uma comitiva. Irmão, eu fico imaginando quantos dias para chegar, agora quantos dias para voltar. Aquela turma que está com ele pensando, isso tudo foi em vão, à toa. Quando ele fala de voltar, um dos seus servos, diz a Bíblia, que ele questiona Naamã, eu na minha cabeça imagino ele erguendo a mão, tipo, posso falar? Na minha cabeça imagino um Naamã meio estressado, fala! Aí ele diz assim, meu senhor, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? E depois eu estava esperando, é difícil, claro que eu faria. O servo diz, por que é que não faz a fácil? E de repente Naamã tem a revelação da vida dele. Como diria o bom carioca da Baixada, ele deve ter dito, é mesmo. Porque naquele momento uma coisa faz todo sentido. Se estou disposto a fazer qualquer loucura, qualquer coisa espetacular, por que eu não faço a simples? E quando ele fez a coisa simples, foi que ele recebeu a intervenção de Deus. Irmão, olha, Jesus, quando chega no tanque de Betesda, a Bíblia diz que uma multidão de enfermos. Para alguém com ministério como de Jesus, era o prato cheio, era para deitar e rolar, era para fazer a festa. Mas ele só conseguiu curar um enfermo, e esse um ainda deu trabalho. E para esse um ainda chega e diz, você quer ser curado da sua enfermidade? Está se oferecendo. O cara diz, querer eu quero. Eu não sei se o senhor sabe, é só de vez em quando, de tempo em tempo, que o anjo vem, desce, agita as águas. Eu acho que está todo mundo, irmão, olhando para o céu, de onde vem o anjo, olhando para a água, mexeu ou não mexeu. E eles estão tão focados naquele espetacular, que acontece de vez em quando, que eles não percebem Jesus de forma simples, caminhando no meio deles. A igreja dos nossos dias, irmão, está cometendo o mesmo erro. Nós estamos só olhando para o céu, cadê o anjo? Olhando para a água, mexeu ou não mexeu? Enquanto a gente está esperando manifestações que vão acontecer, mas não com a mesma frequência, espetaculares, nós estamos perdendo a maneira simples. O que nós precisamos resgatar, queridos, são as manifestações do Espírito Santo. Do jeito que eu e você aprendemos na Bíblia, elas são simples. Paulo escreve a Timóteo e diz, reaviva o dom que é em ti. No versículo seguinte ele diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. O que é que Paulo está sinalizando? Faz tempo que eu fugi da escola, irmão. Mas ainda lembro que porque é uma palavrinha de ligação entre a afirmação que foi feita antes e a explicação que vem depois. Por que que Timóteo deixou o dom adormecer? Medo. Agora, medo do quê? Sabe que ele estava com medo do dom? Eu não creio que o medo era do dom. Porque o dom, irmão, quando funciona, ele não te dá um choque, uma descarga 220. Eu dou esse exemplo, irmão, porque pensa numa pessoa que tem um respeito enorme pela eletricidade, sou eu. Eu, quando criança, meu irmão mais velho, hoje a gente classificaria de bullying. Na época, eu diria que ele só aprontou comigo. Ele me desafiou a colocar 2 fios desencapados na tomada e segurando eles. Eu não sei se era 220 ou só um 110, irmão. Mas eu quase grudei naquele negócio, quase que eu não consigo soltar. E até hoje eu tenho um profundo respeito pela eletricidade. Então, quando eu imagino Timóteo com medo do dom, a primeira coisa que me vem à cabeça é que o dom não dá choque.
Você não vai porque fluiu na operação dos dons, tem uma descarga lá, que depois você diz, meu Deus, estou tremendo até agora. Então estou com medo que aconteça de novo. Não é isso. Qual o medo que Timóteo tinha, irmão? O mesmo medo que eu e você temos. É o medo de errar. É o medo de concluir, vai que eu acho que era Deus e não era. Vai que eu acho, estou dando uma bola dentro, estou dando uma bola fora. Porque todos eles, mesmo nos dias dos apóstolos, que moviam com os dons, que nós vemos que eles lidavam com isso de uma forma tão natural quanto a minha e a sua. Há momentos em que nós vamos ver manifestações num nível muito espetacular. Mas no dia a dia, querido, me parece muito claro e evidente que eles tinham manifestações simples do Espírito Santo, como esse testemunho interior. E eu fui treinado dessa forma. Esse pastor falou, Luciano, quando você estiver ali orando e olhar para alguém, tiver uma suspeita profética, ele falou, não chega querendo uma vez dizer que Deus falou. Ele disse, vai com calma. Sabe qual foi o conselho que ele me deu? Ele falou, lembra que uma vez eu tive que doutrinar aqui a moçada toda? Nesse grupo de evangelistas tinha muita molecada, muita gente nova, muitos recém-convertidos. E era um tal, irmão, os adolescentes, os jovens, né, naquela fase de querer resolver a vida, além da bomba hormonal ambulante que se tornam, era um tal de tu querer achar que tinha que definir, virar um relacionamento que estava dando muito problema. Então, ele um dia reuniu e falou, galera, por favor, vocês têm que aprender a se relacionar, em primeiro lugar, como amigo, como irmão em Cristo, como família da fé. Ele diz, não pode, porque um olhou para o outro, achou bonitinho, achar que tem que dar uma cantada, ele diz, as coisas não são como era no mundo, né, lá fora, antes de você se converter. E ele começou a dar todo o padrão. Mas uma das coisas que ele falou, se você realmente olhou para alguém e achou interessante, você precisa entender que não adianta só ser bonitinho ou bonitinha. Ele diz, para conviver o resto da vida tem que ter algo mais. Além de que, citou aquele texto de Provérbios, que diz que a graça e a formosura são passageiras. Ele diz, tudo que você está vendo de bonitinho, um dia não vai estar mais tão bonitinho como você achou no início. Se não tiver algo mais para que esse relacionamento sobreviva, é uma furada. Então ele falou, antes de empolgar, se aproxima, tenta criar relacionamento, ora. E eu lembro que ele falou, tem rapaz que chega empolgado já se declarando, quando podia simplesmente dar um passo de cada vez. Conhecer um pouco mais, entender. O cara do lado de cá tem um propósito, a pessoa do outro lado, um chamado, a pessoa do outro lado de lá, não. Aqui sonha andar e viajar o mundo, o outro não quer sair do lugar onde nasceu. Ele diz, tem que aproximar, tem que entender. E ele diz, vai dando um passo de cada vez, porque às vezes você estava quase para declarar, e de repente você descobre, não dá. Então ele diz, do jeito que foi chegando, vai saindo, vai tirando o time de campo. Né? E não precisa se expor, porque era um negócio chato toda hora, né, com um com o outro. Ele falou para mim, você lembra isso tudo? Eu falei, lembro. Ele falou, Luciano, eu quero que você pense no profético do mesmo jeito. Porque você olhou para alguém e sentiu algo, não quer dizer que você tem que chegar se declarando. Assim diz o Senhor. Ele diz, dá um passo de cada vez, vai lá e checa se o que você tem dentro de você bate com o que a pessoa está passando. Se aquilo faz sentido, porque ele falou, a melhor forma de você descobrir se essa suspeita profética dentro de você é mesmo o Espírito Santo, é você checando isso. Irmão, pensa numa orientação que me ajudou. E a primeira vez a gente nunca esquece. A gente estava numa dessas nossas reuniões, chegou um rapaz atrasado. A gente tinha um momento de oração e um de louvor, eu não me lembro, acho que o louvor era primeiro, a oração depois, não me lembro mais. Mas entre um desses dois períodos, ele chegou no meio. Sentou bem perto da porta. A hora que ele entrou, que eu bati os olhos nele, me deu a suspeita profética. Parece que talvez, quem saiba, pode até ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Ou, resumindo, tem mistério. Aí dentro de mim eu comecei a orar, falei, Deus, se o Senhor quiser falar, eu estou aqui. Eu quero cooperar com você. Irmão, demorou para eu entender que essa atitude era uma chave. Demorou para eu entender que isso também estava na palavra de Deus. E eu já vou te explicar pela palavra de Deus. Mas eu comecei a orar, enquanto eu orava, aquela impressão que Deus queria falar, agora se tornou uma impressão de qual era o problema. Me veio algo no meu coração. Ele teve uma briga séria com o pai dele essa semana. Irmão, hoje em dia a gente é muito mais ministrado sobre família dentro da igreja do que antes. Mas naquela época, pior do que hoje, irmão, dizer que o jovem brigou com o pai era chovendo molhado, não era nenhuma revelação extraordinária. Então eu comecei a orar e dizer, Deus, eu preciso entender mais, isso é muito vago. Aí me veio no coração, não, com a mãe
e ele costuma discutir com o pai quase nunca. Eu falei, então tem algo diferente. Eu estou orando, e de repente algo no meu coração dizia, não só, ele não costuma fazer isso com o pai, mas a forma como eles trocaram ofensas essa semana nunca aconteceu antes. Aí eu já comecei a ver mais sentido, eu estou orando. E de repente me veio uma suspeita, e a razão pela qual eu estou te mostrando isso, é porque ele está tão abatido com o que aconteceu, que ele não se sente no direito de sair à rua com vocês pregar o Evangelho. E eu quero que você o encoraje a não só crer no meu perdão, para receber minha restauração, e eu quero que você o arraste para a rua para pregar o Evangelho. Com tudo isso, eu criei coragem e fui até o irmão para fazer a checagem, a conferência. Lembra? Um passo de cada vez. Então, primeira coisa, cheguei. E aí, tudo bem com você? Ele sorriu para mim, tudo, um sorriso amarelo que não convencia ninguém. Pensei, tá bem nada. Falei, cara, não quero ser invasivo, mas desculpa te fazer uma pergunta. Por acaso você teve uma briga com seu pai essa semana? Ele já me olhou diferente. E disse, sim. E eu vi que ele estava surpreso. Eu falei, mas você não costuma brigar com seu pai? Não, com meu pai não. Com a sua mãe sempre? Sim. E a briga que você teve com seu pai, vocês trocaram ofensa essa semana como nunca antes? Sim. Só que ele sim, já surpreso. Falei, e o seu coração está dessa forma, achando que você não pode sair à rua pregar? Irmão, nessa altura ele olha para mim e diz, como é que você sabe isso tudo? Era a minha deixa. Deus me disse, aleluia. Agora, vamos pensar aqui junto. Eu dou lá o primeiro passo. Tudo bem? Tudo. Você teve alguma briga com seu pai essa semana? Não. Tem certeza? Aham. Nenhuma briguinha, nadinha de coisa nenhuma? Não. Aí ele me pergunta, por quê? Por nada, curiosidade. Irmão, acredite ou não, essa foi minha escola sobre o profético. Sabe por quê, irmão? Tem gente que mal começou, já quer funcionar na plenitude de um dom, que ele não cresceu nele. Em 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz assim, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Ninguém começa operando na plenitude do dom, irmão. Nós temos que crescer, nós precisamos amadurecer no funcionamento do dom. E isso só vem como? Com a prática. Outro dia alguém me perguntou, pastor, como é que a gente aprende a mover nos dons? Falei, movendo. Como é que você aprendeu a andar quando criança? Andando e caindo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando e caindo. Alguém aqui fez um cursinho no Senac? Sobre como andar de bicicleta, com todas as aulas teóricas. Bicicleta, porque biciclo é 2 rodas. Imagina alguém perguntando, mas a minha tinha 4, porque tinha mais 2 do lado, né, na hora de aprender. As leis do equilíbrio, vai cair para a direita, vira para a direita, vai cair para a esquerda, vira para a esquerda. Irmão, no início a gente andava em zigue-zague, lembra? Até aprender equilíbrio. A gente não teve isso, uma aula teórica. Olha, isso aqui, o banco que os antigos chamavam de selim. Na minha época era selim. Vamos ver quem tem mais de 40 aqui. Quem mais conheceu o selim? Ok. Agora já estão com vergonha de erguer a mão, né? A gente não teve nada disso, irmão. Como a gente aprende? Observando quem faz, se arriscando a fazer e sendo orientado por quem já aprendeu. Irmão, como é que um crente aprende a orar? Orando. Melhor coisa para o novo convertido, você botar ele com a turma que ora. Porque só vai aprender a orar orando. Irmão, primeiro a gente aprende a fazer, depois a gente vai entendendo o que faz. Um dia alguém perguntou para mim, por que vocês erguem a mão para orar e adorar? Eu falei, sei lá, todo mundo ergue, eu também erro. Nunca tinha parado para pensar que tinha um motivo para erguer a mão. Aí fui tentar descobrir depois. Peguei alguém mais para ele, por que é que a gente ergue a mão? Mas movendo os dons, que ele deveria ser algo natural, e a gente deveria aprender, obviamente com a prática, mas com supervisão de quem sabe, com orientação de quem já é maduro, e aprender, irmão, a lidar. Todo dia alguém falou, mas pastor, e se eu errar? Falei, pede desculpa. Falei, como assim? Falei, mais ou menos assim, desculpa aí, foi mal, prometo melhorar da próxima. Irmão, às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com crescer em algo que a gente poderia estar sendo orientado. Mas nós precisamos entender que na palavra de Deus, o profético, ele dá algo muito claro, onde a gente percebe que o Espírito Santo não vai fazer sozinho. Eu descobri depois que essa orientação que o pastor me deu era muito parecido com algo que está lá na Bíblia. 1 Samuel. Ele um dia levanta, vai até Eli e diz, o senhor me chamou?
Não, chamei não, Piá. Aqui não fala Piá, né? Santa Catarina? Fala também. Chamei não, Piá. Volto a dormir. Diz, mas tenho certeza que eu ouvi alguém chamando o meu nome, mas não fui eu. Ele deita, aí ele ouve de novo, Samuel, Samuel. Ele levanta e diz, agora o senhor chamou. Não, não chamei não. Ele disse, o senhor está de brincadeira comigo? Não estou de brincadeira, não te chamei. Ele volta a deitar. Terceira vez, agora o senhor chamou, não chamei. Irmão, na terceira, Eli, que já estava assim com o discernimento velho, gasto, enferrujado, se lembrou que houve uma época em que a voz de Deus se manifestava naquela casa. E ele começa a ter uma ligeira desconfiança, Deus está querendo fazer alguma coisa. Aí sabe o que ele diz? Ele diz para o menino, Samuel, volta a dormir, não sou eu que estou te chamando, e eu não vou te chamar de novo. Se você ouvir a voz chamar o seu nome de novo, você vai dizer assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. Agora, irmão, vamos pensar nessa orientação. Você acha que ela era mesmo assim tão necessária? Será que Deus não sabe que Samuel está ouvindo? Mesmo se Deus não fosse onisciente, o menino está toda hora levantando, procurando quem falou com ele. É lógico que Deus sabe que Samuel está ouvindo. O propósito da instrução de Eli, querido, não é informar a Deus que ele está ouvindo. O propósito da instrução de Eli é porque, ainda que distante de algo que já havia acontecido antes, a Bíblia diz que naqueles dias as visões eram raras, não muito frequentes. Isso dá a entender o quê? Houve um mover muito mais intenso antes naquela casa e eles perderam. E Eli agora diz, meninos, se Deus chamar o seu nome de novo, você precisa entender isso. Eles não falaram dessa forma, sou eu explicando agora. A semelhança de um jogo de xadrez ou de damas. Deus, no profético, faz o primeiro movimento, o movimento dele. Enquanto você do lado de cá não fizer o seu movimento, ele não vai fazer o próximo. Isso para mim é uma das maiores provas da interação. Quando Samuel levanta e diz, fala que o teu servo ouve, o que ele está dizendo? Eu percebo que o Senhor está me provocando, eu entendo que você quer interagir, estou entrando no jogo. No momento que ele diz, fala que o teu servo ouve, a Bíblia diz, veio a ele a palavra do Senhor. A maioria de nós não entende interagir com o profético. Aí está no ambiente, está lá orando, está adorando, está num culto, olhou para alguém, sentiu a fisgada profética, Deus te pegando ali, a suspeita, ou tem mistério. Aí você diz, tem um mistério, mas pelo jeito não sei o que é, nem vou saber. E você esquece aquilo. Quando o que eu e você deveríamos fazer a partir de então é, Senhor, se você está querendo me usar, eu estou aqui. Eu quero entender, eu quero cooperar, eu quero entrar nesse negócio. Irmão, essa resposta do nosso lado é tudo que está faltando para desatar o próximo nível. Então, quando Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons, ele não estava falando que ele de ignorar a existência, ele estava falando de ignorar o quê? O funcionamento. Porque é onde eles estavam errando. E eu creio que é onde a igreja hoje, dos nossos dias, mais erra. A gente não entendeu o funcionamento, a gente não entender que o sobrenatural pode ser ensinado. Sabe o que é interessante? Que o Samuel, que aprendeu com ele, ia dizer, fala Senhor que o teu servo ouve, e viu o profeta ser desatado. Samuel é quem começa um movimento que na história, na Bíblia não, mas na história dos judeus é chamado de escola dos profetas. A partir de Samuel, você vai ver na Bíblia, querido, os profetas andando em bandos. Você vai ver eles andando em grupos, você vai ver eles fazendo discípulos, um treinando o outro. Irmão, como é que você treina o profeta? Você não ensina ele a profetizar, você ensina ele a entender como Deus fala, a interagir com Deus, a cooperar com o Senhor. Porque o mesmo Samuel, que quando foi instruído, entendeu, percebeu que isso era uma chave. Se entender e corresponder à chave que faltava, vamos colocar ela na mão de todo mundo. Porque Deus está tentando falar com Samuel, mas enquanto ele não sabe nada da resposta, só fica no chamado. E nós precisamos entender, querido, que o que passa a acontecer a partir de Samuel é um treinamento muito claro. E os profetas começaram, a partir de então, a literalmente proliferarem na nação de Israel. Eu acredito que o que nós estamos precisando, querido, é ser ensinados de uma forma prática sobre o sobrenatural. Agora, qual é o nosso problema? A maioria de nós foi levado a acreditar que o sobrenatural é algo tão espetacular, que quando ele vem de forma simples, a gente diz, não deve ser nada. Eu tenho entendido, eu sei que a minha responsabilidade é ensinar, Deus tem me comissionado a isso. Eu tenho entendido que a gente precisa levar as pessoas a entender essa simplicidade dos dons. E que o resultado, querido, pode ser espetacular, mas o processo é simples.
Aquele pastor me disse: Luciano, quando eu te dei aquela palavra profética que revelou o segredo do seu coração, ele diz, você, enquanto ouvia a palavra, você entendeu ela melhor do que eu que falava. Porque diz, eu estou falando de coisas que eu não sei direito. Mas ele diz, você que está ouvindo, você está lendo isso com todos os detalhes daquilo que você viveu. Para você um filme de tudo que passou. Ele falou, para mim era subjetivo, para você que estava ouvindo era objetivo. Foi para mim que estava falando, era abstrato, para você que estava ouvindo era concreto. Ele diz, para quem está recebendo é muito espetacular, mas para quem está fluindo, irmão, às vezes é abstrato, é subjetivo. Então ele falou, nós precisamos aprender a andar em fé. Em Romanos 12, Paulo diz, o que profetiza faz segunda medida de fé. Crer no quê? Que Deus está me dando a palavra. Crer que Deus vai de fato me usar. Crer que de fato Ele vai dirigir. E crer que mesmo que aquilo que eu ainda não estou entendendo plenamente vai ter um desfecho melhor do que o que me parece. Mas o processo é simples. Uma experiência que eu gosto de contar anos atrás. Eu já estava no ministério pastoral. Mas, irmão, eu sempre obedeci essa instrução que eu recebi aos 15 anos de idade. Já foram 28 anos desde então, seguindo essa instrução. É lógico que há momentos onde Deus fala comigo de uma forma muito clara, mas há momentos ainda onde eu tenho aquela impressão, a suspeita profética. E eu vou tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Como alguns tinham uma impressão, a Bíblia diz, desceu de Jerusalém para Antioquia alguns profetas. A Bíblia diz, um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Dava a entender. Você consegue achar que isso era muito impositivo, taxativo? Para mim, não. Paulo, quando está em Atos 27, naquele navio que acaba naufragando, vai parar na ilha de Malta, ele diz para o centurião, vejo que a viagem vai ser danosa, trabalhosa, com muito dano para o navio, para a carga e nossas vidas. Esse vejo não está dizendo, eu vi no sentido de ver mesmo, de ter uma visão. Esse vejo é um antevejo. Eu percebo, eu concluo que, ou como o crente gosta de dizer, estou sentindo que vai dar ruim. Irmão, o que eu e você precisamos não é necessariamente uma grande sinalização espetacular. Nós precisamos aprender a corresponder com Deus naquilo que é simples. Mas a gente foi treinado, ouvindo os testemunhos, a concluir que toda a manifestação dos dons, ela é espetacular. Então, eu já estava no ministério pastoral, eu não me lembro, mas isso deve ter acontecido entre 96, talvez 97, com certeza foi antes de 98. Eu acho que deve ter sido 96. Não estamos falando de 20 anos atrás. Eu saí de Guarapuava, no interior do Paraná, onde eu morava, fui pregar em Arapongas, no norte do Paraná, eram umas 4 horas de viagem. Nós saímos meio-dia, teríamos chegado às 4 da tarde, se não fosse uma paradinha para o almoço, uma churrascaria daquelas. Nós ficamos quase 1 hora parados, eu e o outro colega. E ele e o outro gostavam muito de comer. E eu de conversar. Depois de uma parada de quase 1 hora, eu já sabia que a gente ia chegar lá mais ou menos às 5. Então, só para você fazer a linha do tempo. Quando eram umas 4 da tarde, saímos meio-dia de Guarapuava, 1 hora paramos na churrascaria, saímos às 2. Quando deu mais ou menos umas 4 da tarde, faltava 1 hora para chegar, do nada, me deu uma vontade de comer pamonha. Mas, irmão, que não era uma vontade, era um desespero. Eu sei que é feio falar desse jeito, mas a minha única tentativa de explicar isso, parece que uma coisa entrou em mim, queria comer pamonha. Era algo assim, outro dia alguém falou, não, pastor, eu entendo como é, desejo de gordo. Eu falei, não, desejo de gordo era sempre. Nesse dia, irmão, era um negócio assim, eu falo para as mulheres, imagina o desejo de mulher grávida e multiplica por muito mais. Para os homens entenderem o tamanho do desespero, eu pagaria na época, estou falando de 20 anos atrás, R$50 numa pamonha sem titubear. Irmão, eu tinha que comer pamonha. Eu lembro que eu virei para o meu amigo que estava dirigindo o carro, falei, cara, você viu uma barraca dessas de derivado de milho, de pamonha na estrada, para. Só lembro dele me olhando por cima do óculos, perguntando, e cabe? Fazia 2 horas que a gente ia sair da churrascaria. Falei, se não couber, eu levo para a viagem. Então, quando de longe aparecia uma barraquinha na beira da estrada, eu dizia, reduz, reduz. Né? Reduz. Mas não era a época do milho, a maioria estava fechado. Aí ele, não, deve estar fechado. Reduz, senão você vai voltar e está fechado. Vamos embora. Irmão, foi assim por quase 1 hora. Finalmente, nós chegamos em Apucarana, que tem 16 ou 17 quilômetros só, não deve chegar a 18 até Arapongas. Quando passou Apucarana, eu praticamente desisti. Falei, teve milho até agora, não vai ter mais. Mas de repente ele me cutuca e disse, ainda quer pamonha? Eu falei, quero, por quê? Ele diz, olha lá. Era um outdoor gigante, pamonha. Eu falei, isso aí tem pamonha congelado o ano inteiro. Eu falei, encosta.
Quando nós descemos do carro, eu ainda sem entender, eu estava me achando louco. Eu nunca tive isso nem antes nem depois. Foi uma vez na vida. Mas um desespero por aquela pamonha. Quando eu desci do carro, eu percebi um cara encostado. Não sei se era um muro ou uma cerca, algo que dividia o terreno. E eu percebi que ele estava me olhando fixadamente, que é o jeito mais bonito de dizer que ele estava me encarando. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus. Mas eu me criei no subúrbio, na periferia de Campinas, no estado de São Paulo, que é uma das cidades ainda que está num alto índice de violência, no índice percentual ganha de Rio e São Paulo. E eu brinco que a gente aprendeu na rua as leis da sobrevivência. O camarada te olhou torto, você olha também. Olhou feio, você olha mais ainda. Quem chamar para briga primeiro é o mais valente. Às vezes você encarava e chamava para briga, não era nem para ter briga, era só para intimidar e garantir que não tivesse. Um dia minha mãe falou, eu nunca vi seu pai falar isso. Falei, eu e meus irmãos estamos de acordo com o que a gente ouviu. Papai dizia, se apanhar na rua, apanha em casa. Então assim, tenta não brigar, mas se não der, eu lembro de uma vez ele citar o texto, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, algo que mudou muito na minha vida, irmão, é que até os 15 anos, infelizmente, eu briguei muito na rua, mas muito. Depois dos 15, quando fui cheio do Espírito Santo, graças a Deus, irmão, nunca mais. Esse dia alguém brincou, então faz 28 anos que o senhor está invicto. Falei, faz, que eu não perco, que eu não ganho, né? Graças a Deus a carne perdeu, isso não aconteceu. Mas foram tantos anos de condicionamento daquela encarada, que eu confesso, irmão, levou tempo para eu me livrar disso. Eu estou falando de 20 anos atrás, já estava no Ministério Pastoral. A hora que eu desci e vi que aquele cara estava me encarando mesmo, que não tirava o olho. A hora que eu percebi, irmão, eu já estava retribuindo. Andava um pouco, eu via que ele me acompanhava, eu parava. O outro rapaz estava comigo, gente boa que só, antes de converter, foi assaltante de banco. Mesmo, na real, não estou brincando. Pensa um cara que sabia tudo da malandragem. Ele já percebeu o que estava rolando, ele me deu uma olhada, o que é? Eu sinalizei, ele olhou o cara, ele me olhou, nessa troca de olhares nós, ele fez assim, qualquer coisa estamos em dois. Dois homens de Deus, não sei o que foi essa coisa carnal que você pensou agora, né? Aí eu vou, e aquele cara não para de me encarar, e eu de volta. Eu chego no balcão para escolher o que eu quero, e eu percebo que ainda está me olhando, e eu fico lá. Peguei, escolhi qual pamonha queria, paguei, e eu estou dentro de mim pensando, meu Deus, eu estou louco. Não faz sentido, estou de barriga cheia, saí da churrascaria, nunca senti uma vontade de comer pamonha, eu falei, eu estou louco, não é possível, eu estou louco, eu estou pensando. Mas ao mesmo tempo que eu penso, eu estou louco, eu penso, nenhum louco acha que ele é louco. Então, né, você achar ou não achar não é garantia. Irmão, pensa numa coisa que realmente me deu um nó no pensador. E eu estava ali, e a hora que eu paguei, o cara me deu de volta eu dei o dinheiro, ele me deu a pamonha, que eu peguei ela na mão. Do jeito que eu peguei, segurei na mão pela primeira vez, sumiu a vontade de comer pamonha. Irmão, se eu estava me achando louco antes, você imagina a hora que eu peguei a pamonha, e agora fico sem vontade, olhando, dizendo, o que eu estou fazendo com isso? Por que eu estou aqui? Irmão, aquilo me assustou tanto, que eu dentro de mim pensei, Deus, haveria algum outro motivo para eu estar aqui, que não fosse comer a pamonha? E sabe quando você faz uma pergunta sem esperar a resposta? Uma resposta veio. Aquilo veio no meu espírito, eu não tive uma visão, não ouvi uma voz, mas aquilo veio nítido no meu espírito, essa pamonha não é para você. É para aquele cara para quem você estava olhando feio até agora. Ele me pôs à prova. Ele me disse, Deus, se você existe, se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Aí eu viro o cara ainda me encarando, eu pensei, cara, se for de Deus vai ser demais. Mas pensei, se não for, vai dar rolo também. Aí eu pensei, como é que agora, eu que estava encarando ele, vou falar que Deus me enviou? Aí eu lembrei, falei, meu Deus, sou crente. Eu falei, como é que eu digo que sou pastor? Meu Deus, sou pastor. Eu não podia estar encarando ele, lembrei de tudo isso, irmão, mas agora já tinha encarado. Pensei, como é que eu digo agora, Deus me enviou aqui? Aí eu chamei meu amigo, falei, Ari, você não vai acreditar. Falou o quê? Falei, cara, sumiu a vontade de comer pamonha. Eu só lembro dele me olhando por cima do óculos, dizendo, agora você vai comer. Mas você vai comer mesmo. Porque ele sabia o que eu fiz ele passar. Falei, cara, você não está entendendo. Ele falou, nem tenta me explicar. Então tá bom. Aí estou eu, pensando, já não estamos mais em dois. Se eu for lá e esse cara orou isso, vai ser demais. Eu falei, mas se ele não orou, eu digo que Deus mandou dar uma pamonha, já me dá uma pamonhada, o tempo vai fechar.
E nós não estamos mais indo. Eu falei, mas não preciso de dois. Sou maior que ele, eu aguento ele sozinho. Meu Deus, sou crente, eu sou pastor, o que eu estou pensando nisso? Irmão, pensa num cara que está, vai, não vai, falo, não falo. Eu lembrei da orientação que eu recebi com 15 anos. Falei, só tem um jeito de descobrir. Então peguei a pamonha, para não dizer que fingi, dissimulei, que é mais bonito. Pensei, ele não me conhece, vou manter a mesma cara feia, antipática, encarado, para ele achar que eu sou sempre assim. Eu peguei a pamonha e fui encarando ele. Cheguei perto, a uns 2, 3 metros, que desse uma garantia de segurança. Já apontei a pamonha para ele e falei, e aí, pode te parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para te dar uma pamonha. Eu por fora segurei a cara de paisagem, por dentro eu estava... A hora que eu falei, Deus mandou aqui para te dar uma pamonha, irmão, os olhos do cara encheu de lágrimas, começou a escorrer. Antes dele falar qualquer coisa, eu por dentro já estava que nem o Dunga na Copa 94. Por fora eu mantive a pose. Ele olhou para mim e disse assim, moço, faz 3 dias que eu não como, eu não aguento mais de fome. Ele me disse, eu cheguei aqui há 1 hora atrás, eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, se você existe, e se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Ele falou, depois de esperar por 1 hora, eu já estava quase desistindo, quando você chegou. E desde que você desceu do carro, eu ficava olhando, pensando, será que é esse? Ele falou, esperto no cara que ficou com vergonha, irmão. Eu achei que ele estava me encarando o tempo todo. Outro dia alguém falou para mim, cara feia para mim é fome. Eu falei, não é que estava certo? Muitas vezes eu e você, irmão, estamos vendo encrenca onde nem existe, de tão carnal que a gente é. Só que nessa hora que eu estou ali, que ele está falando isso, há 1 hora atrás, eu fiz a conta, foi exatamente 1 hora antes que me deu vontade de comer pamonha. Eu entendi que Deus mandou ali, mas ele já pegou a pamonha, ele falou isso, e de repente o Espírito Santo me trouxe agora o segundo nível de entendimento da coisa. O Senhor me disse, mas ele não pediu a pamonha apenas porque está com fome. Ele é um desviado de uma igreja que ensina que ele cometeu o pecado mortal e que não há mais restauração para ele. Por trás do clamor da pamonha, existe o anseio de descobrir se eu ainda o amo, se eu ainda o aceito e se eu o perdoo. Aí eu falei, ei, mas você não pediu a pamonha só porque você estava com fome? Realmente no seu coração, o que o Espírito Santo de Deus está me dizendo, o real motivo de você ter questionado Deus, foi para ver se ao atendê-lo, ele te daria algum sinal de esperança de que ele ainda o ama, de que ele ainda o perdoa. Irmão, pensa num cara que começou a chorar na hora que eu falei aquilo. O poder de Deus veio de uma forma muito especial ali. Eu lembro que eu voltei para o carro, estava tão emocionado com aquilo, eu não conversei, não falei quase nada com o colega que estava comigo. Nós terminamos de chegar, estava pertinho. Quando chegamos na casa desse pastor, um amigo nosso, que está até hoje lá em Arapongas, irmão, nós entramos na sala e recebeu a gente, vamos tomar um café. Chegamos na cozinha, irmão, parecia um café colonial, pensa no negócio. Quando eu olhei aquele monte de comida, falei, Deus me livre e guarde. Falei, cara, não dá para tomar café agora não, ainda mais um café desse. Eu falei, nós saímos de uma churrascaria agora há pouco, velho, não dou conta não. Quando eu falei isso, meu amigo, boca grande, mas para parar de comprar pamonha, podia. Aí para não ficar mal, resolvi contar a história. Falei, ei, eu nem comia pamonha. Eu falei, é mesmo, o que você fez com a pamonha? Eu falei, não, quem ficou com a pamonha foi o cara. Ela falou, o que você estava encarando? Eu falei, abafa o caso. Aí eu contei na mesa a história. Eu falei, gente, vocês não vão acreditar. Tinha um cara que achei que estava me encarando, me deu uma vontade de louco comer pamonha. Na hora que eu fui comer, o Espírito Santo falou que não era para mim, era para... Irmão, tudo que eu contei era verdade. Eu só não contei o dilema todo. Eu fui direto nos finalmente. Falei, o Espírito Santo falou que não era para mim, era para ele. Quando dei a pamonha, o Senhor me disse algo mais. Irmão, eu fui contando a história, mas o jeito que eu estava contando, eu sei dentro de mim que exatamente é a verdade. Mas eu pensei, ela sem os bastidores, ela parece bem mais espetacular do que o que realmente foi. Irmão, enquanto eu estou contando, as pessoas na mesa emocionaram. A mulher do pastor chegou a chorar. Coisa linda, foi tremendo. Eu pensei, foi. Mas dentro de mim eu ficava pensando, não é justo. Por quê? Com 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu vi um pregador dizer, você quer ser uma águia, ande com as águias. Quer ser uma galinha, fique com elas. Falei, nem a pau que eu vou ficar ciscando com quem não quer nada de Deus. Eu quero colar nos caras que estão voando alto, que estão andando no poder de Deus.
E eu comecei a procurar ouvir principalmente os pregadores pentecostais. Mas a escola pentecostal, quando eu falo escola pentecostal, não é que alguém diz que tem que ser desse jeito, a gente aprende pelo exemplo. Eu lembro quando meu filho tinha uns 5 anos de idade, hoje está com 18. Um dia eu cheguei para ele e falei, Israel, para de andar desse jeito, filho. Desse jeito como? Eu falei, filho, você parece um pinguim, o jeito que você anda. É ridículo isso. Ô pai, eu nem percebo. Eu falei, para de imitar o seu pai, menino. Então até aquele dia eu nunca tinha dito para fazer assim, mas porque ele via o pai andando daquele jeito, ele fazia igualzinho. Eu falei, para com isso. Porque eu não preciso dizer para fazer. Se eu falar para não fazer, vai fazer, porque é o exemplo. Então, quando eu falo da escola pentecostal, é um ambiente. Os pregadores, eu amo ouvir as mensagens, irmão, quanto mais canela de fogo, cara, mais louco eu fico do lado de cá. Aí tem gente que está lá pregando, e vai pilhando a gente, você está lá, eu vou voar. Eu amava isso. Mas o jeito que eles contavam as experiências, eu tinha um misto de alegria com tristeza. Alegria que Deus usou ele, que ele experimentou aquilo. Uma tristeza, eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Porque tudo me parecia tão espetacular que eu dizia, nunca que eu vou viver uma coisa dessa. Mas quando eu comecei a andar com esses caras que eu via pregar, e eu participava de algumas das experiências que eu via eles contar pregando, e eu sabia que eles estavam falando a verdade, eu percebi, eles não estão contando o bastidor do negócio que contou para mim. Será que vou? Será que não vou? Será que é Deus? Será que não é? Porque, irmão, a gente pode deixar uma coisa parecer ser mais espetacular do que é. Se eu contar só o resultado dessa experiência, ela parece mais espetacular do que é. Se eu contar a versão pentecostal, então nem se fala. Posso? Não é deboche, ok? Mas eu quero que você tente imaginar, porque eu fui conversando, contando de uma forma simples. Mas imagine que eu estou pregando e digo, estava eu a viajar, aleluia, quando o Espírito do Deus vivo me conduziu a parar numa barraca de pamonha. Tendo eu ali parado, o Espírito me disse, filho, não é para ti, é para Ele. Eu posso deixar coisa espetacular. Pastor, eu estaria mentindo? Não, é a verdade. Eu só não estaria sendo honesto do bastidor. Agora, se eu falar só desse jeito, você vai dizer, nunca ia acontecer comigo. Agora, se eu falar que eu estou lá, será que vou, será que não vou, será que é Deus, será que não é? Você vai dizer, não, isso aí já aconteceu comigo. É verdade ou não é? Eu comecei a entender, irmão, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. E se eu e você aprendemos a obedecer, se eu e você aprendemos a corresponder, se eu e você aprendemos a interagir, nós vamos ver manifestações cada vez maiores da parte do Senhor. Vira para o irmão ao seu lado e fala, você não faz ideia do quanto Deus ainda vai te usar. Aleluia. Quanto tempo eu tenho? Vocês me dão mais 10 minutos? Quem dá 10? 10, 20, 30, 40. Não, vamos tentar fechar isso em 10. Irmão, amanhã, venha com expectativa, porque mais do que o ensino, eu creio que nós estamos num ambiente profético, de ativação, de liberação de dons. Deus vai fazer algo especial nesse lugar. Você crê nisso? Vira para o irmão que vai te dar um livro de presente depois. Fala para ele, Espírito Santo vai te pegar de jeito. Para encerrar aqui, a ideia principal. Em 1 Coríntios 12, 3, a Bíblia diz, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus é anátema, mas ele diz, por outro lado, quem fala pelo Espírito vai dizer que Jesus é Senhor. Primeira coisa que eu entendo sobre os dons, eles devem exaltar o senhorio de Cristo. Então, entendo, outro dia, quando eu apresentei a ideia de se mover de forma simples, ele falou, pastor, mas isso acho que nem glorifica a Deus. Eu falei, como não? Quando tira o homem da projeção que teria, testemunhando, e mostra que por trás dele, Jesus é quem de fato está fazendo as coisas, isso é o que mais o exalta. Você já percebeu que Deus confronta Moisés? Que deveria ter falado a rocha, mas a feriu. Sabe o que eu descobri, querido? Que unção e autoridade pode ser não só usada, mas abusada. Deus não mandou ele ferir, Deus mandou só falar. Mas se ele só falasse, irmão, é simples demais. E a água brota, a rocha brota a água, todo mundo vai dizer, Deus estava por trás dessa fala mesmo. Mas quando ele passa a mão naquele cajado milagreiro, quando ele vai lá e fere, quando ele vai lá e grita com a rocha, todo mundo está olhando para Moisés dizendo, esse é o cara. Porque ele está chamando para si a evidência.
E Deus diz para ele: você me impediu de ser glorificado diante do povo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é porque está dando água da rocha que Deus está avalizando o seu método. Eu e você podemos estar tendo o mesmo resultado que teríamos se fizéssemos direito, mas porque estamos fazendo errado, nós estamos roubando glória. Essa coisa de deixar os dons tão espetacular, projetou o canal, em vez de projetar o Senhor que está por trás. Eu descobri que quanto mais simples a gente move nos dons, mais as pessoas conseguem perceber que não é a gente, mas que é Deus se movendo. Amém? Hashtag fica a dica. Nós estamos saindo do tópico C para o tópico D, aí, do panorama geral, da primeira folha. A interação da Trindade, falei antes. A manifestação visa um fim proveitoso, nós vamos falar um pouquinho mais amanhã. Vira para outra página. Os 9 dons do Espírito se subdividem em 3 categorias, 3 dons cada. Eu vou começar explicando isso amanhã cedo, porque vai fazer muito mais sentido antes de entrar nas categorias de dons. Então, a gente vai fechar no item 3. Devemos buscar os dons. O primeiro passo é desejar os dons. Eu vejo gente, irmão, que... Outro dia o irmão falou para mim: pastor, estou 20 e tantos anos na igreja, Deus nunca me deu dom. Falei: primeiro, não é dom, é dom. Falei: segundo, irmão, Deus não vai dar o dom só porque Ele quer e você não quer. A Bíblia diz que nós temos que desejar os dons. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles. Irmão, Deus não vai empurrar a goela abaixo nada para ninguém que não queira. Eu nunca vi alguém dizer: estava andando na rua, de repente, pá, despencou um dom sobre minha cabeça, do nada eu entrei. Irmão, a Bíblia diz que nós temos que buscar os dons. Os dons não correm atrás de você. Você que tem que correr atrás dos dons. Agora, como é essa busca? Ela começa com desejo. Essa busca não é física, não é geográfica, o dom não está escondido num lugar, é uma busca espiritual. 1 Coríntios 14, 3 diz: aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então, eu tenho línguas, não tenho interpretação. Desejo de isso, como que eu chego lá? Orando. Essa busca é espiritual. Agora, além de uma oração específica, querido, eu queria que você fizesse um comentário, anotasse aí alguma coisa. Algo que eu tenho percebido que é poderoso na ativação dos dons é gastar tempo orando em outras línguas. Eu fiz uma viagem de pelo menos 4h30 de Curitiba para cá, o trânsito estava bem lento. A maior parte do tempo, nessas 4h30 no carro hoje, eu estava orando em línguas dentro do carro. A Bíblia diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Além da oração específica pelos dons, um ambiente genérico de oração, ele já está atrelado ao sobrenatural. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte das experiências que as pessoas tiveram com Deus foi no ambiente de oração. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos eles. O que eles estavam fazendo? Trancado, orando. Atos capítulo 3, Pedro e João levantam um paralítico à porta do templo. Iam, como de costume, a hora da oração. Estavam indo para o ambiente de oração. Atos 4, tremeu o lugar onde estavam reunidos, foram todos cheios do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo? Orando. Quando o anjo de Deus aparece para Cornélio, o que ele está fazendo? Orando. Quando um anjo de Deus aparece, né, para o Cornélio, ele está orando. Quando Pedro tem a visão no telhado, o que ele está fazendo? Orando. Quando Jesus aparece para Paulo no templo, o que ele estava fazendo? Orando. E a lista segue. O ambiente de oração, irmão, ele já provoca as manifestações do sobrenatural. Mas além da oração geral, além da oração específica nos dons, nós precisamos aprender a orar mais no Espírito Santo e em outras línguas. Isso tudo é parte... um processo que eu e você precisamos de realmente correr atrás dos dons e não esperar que eles venham atrás de nós. Tem gente que vive uma fantasia de que o avivamento é algo parecido com o seguinte: um dia eu vou acordar e o rio de Deus deu uma enchente, inundou minha vida. Está tudo cheio. Irmão, deixa eu te dizer, não é assim que funciona. Na minha Bíblia, o anjo de Deus pega Ezequiel e diz: vem comigo. A Bíblia diz que eles vão medindo rio adentro. Mediram 1000 côvados, meio quilômetro. A Bíblia diz: a água dava no tornozelo. Mediram mais 1000 côvados, a água dava no joelho. Mediram mais 1000 côvados, a água dava nos lombos. Irmão, é cada vez mais água. Mas o anjo não parou de medir em momento nenhum. Quando é que ele parou de medir? Só quando chegou onde tinha que se chegar, nas águas profundas. Fala para alguém ao seu lado, fala: Deus não quer que você pare nas águas rasas. Fala para ele: seu destino são as águas profundas. Agora, olha para cá. Por quê, querido? Enquanto está raso,
Eu e você, enquanto está dando pé, eu e você nos governamos, eu e você escolhemos onde a gente anda no rio. Mas deixa eu te dizer, a hora que não der mais pé, não é você que se governa, é o rio que te carrega, é o rio que te leva. Há um lugar, querido, que nós precisamos entrar agora. Não é o rio que invade a minha vida, sou eu que tenho que entrar cada vez mais no rio. Não é apenas eu ter mais do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que ter cada vez mais de mim. Profundidade na vida cristã está associada à rendição, à perda do seu próprio governo. E nós precisamos entrar nesse lugar. Então, quando o assunto é os dons, querido, eu digo a mesma coisa. Não adianta só esperar que o Espírito Santo faça. Você precisa entender como ele faz. Você precisa entender como interage, como aprofunda. E amanhã, nós vamos gastar o tempo aí da manhã à tarde, ainda que meio corrido, nós vamos passar em todas as 9 manifestações. E falar um pouco sobre cada uma delas. Exemplos do Velho e do Novo Testamento. Vou dar algumas experiências práticas sobre como funciona. Nesse momento, eu queria que você ficasse em pé e a gente pudesse orar. Amanhã, às 9 da manhã, a gente retoma, ok? 9? Pontualmente. Se você quiser chegar antes para orar, não vai te fazer nenhum mal também. Amém? À tarde, 14, ok? Feche seus olhos, esquece um pouquinho de quem está perto de você, à direita, à esquerda. Eu queria que você levantasse pelo menos uma das suas mãos. A Bíblia diz, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Eu quero que você comece a orar e dizer, Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, fala comigo nesses dias. Espírito Santo, me visita. Ora do seu jeito, da sua maneira. Se você quiser usar a linguagem sobrenatural de oração, que o Espírito Santo já te deu no dia em que te revestiu de poder, você pode fazer isso. Meu Deus, a tua palavra está sendo proclamada e ensinada, e nós clamamos por mais do que um discurso ou uma palestra. Espírito Santo, vivifica a tua palavra no íntimo de cada um de nós. Eu oro que nesses dias a gente tenha não apenas um retorno à simplicidade, mas um retorno à sensibilidade para o teu mover, para o teu agir, Espírito Santo. Nós oramos que os dons sejam ativados, nós oramos que dons sejam liberados, nós oramos, ó Deus, que cada um entre mais profundamente no teu rio. Nós oramos por um novo tempo, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Espírito Santo, envolve-nos. Eu sei que teremos um dia maravilhoso amanhã, mas eu oro desde já, que a tua presença comece a encher e envolver cada coração. Eu oro que essa noite não seja só uma noite de descanso, seja uma noite de visitação do Senhor, de manifestação do teu poder, de liberação do teu poder, em nome de Jesus. Levante sua voz, querido, ore como se dependesse dessa oração que Deus tem para liberar na sua vida. Começa a clamar, Senhor, eu quero mais, eu quero as águas profundas, eu quero manifestações maiores, eu quero ser cheio, Espírito Santo, cheio da tua presença. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome, Senhor. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Vira para o vizinho e fala, só não esquece aquele livro de presente. Até amanhã, querido. Deus abençoe. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor por aquilo que nós já recebemos. Glória a Deus.